Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de Direito Administrativo no curso de Gestão Pública. Bom, eu quero esclarecer alguns pontos, né? Essa aula hoje está sendo gravada, o link será disponibilizado no período da tarde e vocês poderão assistir livremente. Hoje, às 19 horas, teremos a reposição pelo link do Meet, que já foi divulgado pelo Controle Acadêmico. Vocês receberam um e-mail do Controle Acadêmico com o link do Meet para aqueles que vão fazer reposição, certo? Às 19 horas. Aqueles que não fizeram a prova, certo, anteriormente, vão fazer a reposição às 19 horas. Na próxima aula, quero esclarecer que deixarei um exercício para nota, metade da nota, da segunda nota, certo? Será referente a esse exercício que eu deixarei disponível na próxima aula com prazo de uma semana para ser feito. Vocês terão 7 dias aí para realizar o exercício e entregar na plataforma. Tá ok? Compreendido? Vamos começar o conteúdo de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre, continuar falando sobre sujeitos da administração pública. Falamos em regra geral o que são ou quais são os sujeitos, né? Como esses sujeitos eles se caracterizam na administração pública. Hoje vamos falar mais especificamente sobre esses sujeitos da administração pública e especificamente os sujeitos da administração pública indireta. Essa é a parte 2 da nossa aula. Lembrando que os sujeitos da administração pública direta são os órgãos da administração pública. São aqueles que não têm personalidade jurídica e estão intimamente ligados a um órgão central da administração pública. São as secretarias da prefeitura, são os ministérios da presidência da República. Agora, temos outros tipos de pessoas jurídicas, né? Outras pessoas, né? Espécies de órgãos, mas que vão ter uma autonomia, uma autogestão, vão ter personalidade jurídica própria, vão ser entidades descentralizadas, vão compor a administração pública indireta. São elas, as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Vamos ver daqui a pouco exemplos sobre cada uma delas. Não é? Quais são as características comuns dessas entidades que fazem parte da administração pública indireta? Primeiro, a personalidade jurídica própria, possuem patrimônio próprio. Né? Criação ou autorização de instituição por lei específica. Então, uma lei específica cria essas organizações, esses organismos que têm autonomia. Vinculação à administração direta. O que a administração direta tem em relação, ou qual a relação dela com a administração indireta? O controle e tutela para assegurar o cumprimento dos fins institucionais, uma espécie de supervisão, inexistência de subordinação hierárquica, não há subordinação hierárquica no que se relaciona à administração direta em relação à indireta e vice-versa, e há uma mera vinculação, um controle chamado de controle finalístico, ou seja, a verificação se as finalidades dessa entidade, que faz parte da administração indireta, elas têm sido cumpridas. Então, isso acontece, por exemplo, com as universidades. Então, as universidades públicas, né, possuem autonomia, elas não possuem soberania, elas possuem autonomia. Autogestão, autonomia administrativa, didática e financeira, certo? Se bem que essa financeira é bem relativa, que depende do orçamento aprovado pela União, né? E muitas vezes a atuação da universidade fica limitada efetivamente em relação a esse orçamento e aos cortes que são ao contingenciamento que todo ano ele é realizado
desde governos passados até esse governo atual. Então, a cada ano há um contingenciamento na educação superior e, ao mesmo tempo, esse orçamento ele não é corrigido, muitas vezes, nem pela inflação do ano. As coisas aumentam, os serviços e bens aumentam e a universidade não tem seu orçamento modificado. Então, há uma autonomia em tese, né? E há um poder de supervisão do Ministério da Educação em relação a essas instituições. Compreendem? Qualquer dúvida, deixa no chat a dúvida que a gente vai respondendo, certo? Se não, durante a semana, na próxima aula, numa oportunidade ao vivo. Bom, em relação à autarquia, são entidades administrativas autônomas criadas por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais determinadas. Portanto, uma lei que cria uma entidade, concede autonomia a essa entidade, concede o direito de ter um patrimônio próprio, um orçamento próprio, e aí onde está o busilis, o grande X da questão, que esse orçamento é modificado a cada ano. Na verdade, dentre as instituições públicas do nosso país, nós temos as federais que não têm autonomia plena, como, por exemplo, as estaduais de São Paulo, que possuem autonomia prevista em lei e um orçamento indexado à arrecadação do ICMS. A Universidade Estadual da Paraíba, aqui no nosso estado, possui também essa lei que vincula o seu orçamento a essa arrecadação do estado. Isso é uma verdadeira autonomia, né? Uma vez que você tem a perspectiva de planejamento a partir de um valor, né, estimado que vai ser recebido a cada ano. Se cair a receita, cai também a receita da universidade, o recurso da universidade. Seria muito mais racional estabelecer uma indexação do orçamento para as universidades públicas federais indexadas à arrecadação da União. Mas isso nunca foi feito, nunca foi realizado por nenhum governo. Trata-se de pessoa jurídica de direito público, criado por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho do serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. A lei, e aí eu rememoro a todos vocês o princípio da legalidade que vincula toda a administração pública, inclusive a administração pública indireta, certo? Da lei, as autarquias não podem fugir, tanto da lei criadora, certo? Da sua própria personalidade jurídica, como também de outras leis que vinculam a administração pública em geral. Quando eu falo que se trata de pessoa jurídica de direito público, significa que é uma pessoa jurídica com um desiderato, uma finalidade especial de cumprimento do interesse da coletividade, do interesse público, do interesse da maior parte da sociedade, de um interesse extremamente honroso que é servir ao público. Então, ela tem autoadministração, ela tem um poder descentralizado, consequentemente, possui um controle administrativo exercido nos limites da lei. Então, Tribunal de Contas, os tribunais de contas, eles atuam realizando um controle, certo? Em relação a essas entidades, um controle externo. A CGU, por exemplo, a Controladoria Geral da União, realiza esse controle interno também, o controle interno. E isso serve tanto para as entidades da administração pública indireta da União, ligadas ao governo central, como aquelas ligadas às demais funções do Estado, às demais esferas de poder do nosso país, como os Estados federados, como os municípios, como o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Decreto-Lei 200/1967, que foi recepcionado pela nossa Constituição, e eu considero uma legislação extremamente moderna, apesar de ter sido feito em formato de decreto-lei na época da ditadura, mas prevê dispositivos extremamente contemporâneos em relação à administração pública. O artigo 5º desse decreto fala: para os fins desta lei, considera-se autarquia o serviço autônomo, criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa
e financeira descentralizada. Veja, a autarquia ela possui autonomia nos limites da lei, não possui, portanto, uma soberania, certo? Ela está adstrita ao cumprimento do princípio ou dos princípios da administração pública, dentre esses, a legalidade. Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, não devem desempenhar atividades econômicas, ficando essas reservadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Veja uma característica interessante. Então, a autarquia, ela desenvolve uma atividade não lucrativa, uma atividade não econômica, como, por exemplo, a atividade de educação, certo? Em relação às universidades e os institutos federais, por exemplo. Certo? Desempenha só atividades típicas da administração pública. Então, eu acho que eu havia falado, não sei se não falei, vou falar agora, nós temos dois tipos de atividades na administração pública. As atividades típicas e as atividades atípicas. O que são atividades típicas? São aquelas pertinentes à finalidade principal daquele órgão, daquela entidade pública. Por exemplo, se eu falo de poder executivo, a atividade típica do executivo é administrar. Ou seja, a principal atividade é administrar. Mas o poder executivo ele pode legislar através das medidas provisórias, através das suas instruções normativas, através das suas portarias, através das suas resoluções, através dos seus decretos regulamentadores ou decretos regulamentares que nós vimos aqui, o poder regulamentar do executivo. E isso serve para o legislativo. O poder legislativo tem como finalidade típica, certo, do seu poder de administrar, a legislatura. O legislativo ele produz normas. Ele é o reitor do processo legislativo, ele quem comanda o processo legislativo. Certo? Poder legislativo, ele pode realizar algumas funções atípicas, como, por exemplo, julgar, através das comissões de ética, julga os seus pares. Ele também administra-se internamente, se autogestiona, se autogerencia, tá certo? Faz concurso público próprio, tem o seu orçamento próprio, tá certo? Então ele pode, atipicamente, julgar, legislar. Aliás, julgar e administrar-se. O Poder Judiciário também é a mesma coisa. Ele tem como finalidade principal julgar os conflitos, como também ele poderá administrar-se, né? Tem seu orçamento próprio, realiza os seus próprios concursos, tem seu corpo funcional próprio, tem seu orçamento próprio. E pode também legislar com as suas resoluções internas, suas instruções normativas internas, seus regimentos internos da corte, das cortes, dos tribunais, enfim, com suas normas internas. É uma forma de legislar, tá certo? Então, essas são funções atípicas. Agora, em relação à autarquia, desempenha suas atividades típicas da administração pública, específicas da administração pública, que dizem respeito ao interesse coletivo. Não há hierarquia entre criador e criatura, ou seja, a União cria uma autarquia, o Estado federado cria uma autarquia, o município cria uma autarquia e quer subordinar essa autarquia. Legalmente ele não pode. Um exemplo, as agências reguladoras, a ANEEL, a ANS, a ANP, a ANA, todas essas agências reguladoras possuem autonomia, são autarquias de caráter especial, possuem inclusive mais poder do que as autarquias ordinárias que nós estamos vendo aqui. Então, o criador foi a União Federal, né, através do poder legislativo, criou-se através de lei, e aí você não pode subordinar essas agências reguladoras. Ela tem autonomia para atuar no seu desiderato principal, tá certo? Há, portanto, controle finalístico, apenas um poder de supervisão, verificação, acompanhamento da realização dos objetivos, das finalidades principais daquela entidade. Características, resumindo, são criadas por lei, têm personalidade jurídica de direito público, possuem patrimônio próprio, capacidade de autodeterminação, de autoadministração, sujeição a controle e tutela, o controle ou tutela, desempenha atribuições públicas típicas, como aqui já foi falado. Modalidades. A autarquia comum ordinária é aquela submetida ao regime do Decreto-Lei 200/1967.
Autarquias de regime especial possuem poderes especiais concedidos por lei. Exemplo, agências reguladoras. As agências reguladoras possuem um poder que vai além desses poderes aqui ditos em relação à autarquia comum ordinária, porque elas estão controlando geralmente uma atividade econômica e precisam ter esse poder em face, certo, do poder real que existe em relação a alguns conglomerados internacionais que têm um poder econômico considerável e possuem, consequentemente, um poder de barganha considerável. Tá certo? Natureza jurídica é titular de direitos e obrigações próprias, que não se confundem com os direitos e obrigações da pessoa política instituidora. Portanto, as autarquias elas contraem obrigações próprias, dívidas, né? Pagamentos que não forem realizados, eu devo cobrar quem? A União ou a universidade que foi criada pela União? Eu devo cobrar da universidade, se foi uma dívida contraída pela universidade. Portanto, essa personalidade jurídica própria tem um caráter muito prático, muito pragmático de dar também a possibilidade de cobrar dessas autarquias, certo? Obrigação de fazer dentro da legalidade. Sua personalidade inicia com a vigência da lei que a instituiu, né, a partir do que foi estipulado na lei criadora. O patrimônio, em relação ao patrimônio da autarquia, ele é formado por bens do ente que a criou. Então, a própria lei instituidora, ela vai estabelecer como é que vai iniciar aquela autarquia, com que patrimônio. Um exemplo claro, a nossa Universidade Federal de Campina Grande, ela adveio da Universidade Federal da Paraíba, certo? Só existia a Universidade Federal da Paraíba no estado, né, em termos de instituição federal de ensino superior, e a partir de 2002 foi criada a Universidade Federal de Campina Grande, que completou 18 anos esse ano. Então, é uma jovem instituição que foi criada a partir dessa cisão, dessa divisão da instituição que já existia. Então, herdamos os campi de Campina Grande, Souza, Cajazeiras e Patos, que já existiam, e depois foram criados campos novos, como Sumé, Cuité, certo? Então, foi incorporado ao patrimônio da UFCG o patrimônio que já existia da UFPB. Isso foi estabelecido nessa divisão, não é? E por essa legislação, como seria essa divisão? São impenhoráveis e imprescritíveis. Não cabe uso capião dos bens, do patrimônio de autarquias. Não cabe uso capião sobre bens públicos, em geral. E esses bens eles são impenhoráveis e imprescritíveis, tá certo? Atividades típicas da administração pública, como já foi falado. Exercício do serviço público de forma lato sensu. Então, é uma entidade que tem como finalidade principal, primordial, servir ao público, realização de atividades de interesse social e o desempenho de atividades que envolvam prerrogativas públicas. Portanto, é uma instituição tipicamente de Estado, tipicamente do poder público, que não tem finalidade econômica. Exemplos, o INCRA, não é? O INSS, o Banco Central, e o Banco Central que tem poderes bastante consideráveis para poder gerenciar a economia, né? A Comissão de Valores Mobiliários CVM, o IBAMA, as universidades. Em relação ao orçamento, o artigo 165 da Constituição Federal de 88 estabelece o seguinte: parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, o orçamento, a peça orçamentária, em sua forma geral, estabelecerá o orçamento que será destinado para essas entidades. Mas, como eu já falei anteriormente, estabelece-se um orçamento na peça orçamentária aprovada no segundo semestre de cada ano, para o ano vindouro, mas, em seguida, o governo realiza seus contingenciamentos. Quer dizer, nem sempre, e tem virado uma regra no nosso país, o que está estabelecido em lei é cumprido e é entregue às suas entidades autárquicas. Regime de pessoal, artigo 39 da nossa Constituição fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. É esse artigo, um dos alvos da mudança
que está sendo pleiteada pelo governo através da reforma administrativa, dessa PEC que está tramitando no Congresso Nacional e que tem diversos problemas e que não garante efetivamente a eficiência do serviço público. Não há garantias nenhuma em relação a isso na mudança desse regime. Hoje, o servidor público possui um regime específico em virtude da característica dos seus serviços prestados e da necessidade de independência e autonomia em face dos ventos que mudam na política brasileira. Cabe apenas um único regime de pessoal. O artigo 37 fala: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Também é um ponto a ser modificado, né, por essa reforma administrativa que precisa ser tomado muito cuidado, porque não existe, pelo menos eu desconheço, um formato melhor, mais democrático, mais justo do que o concurso público para o ingresso numa investidura, num cargo público, para investidura num cargo público. Então eu não conheço nenhum formato mais democrático. Eu ingressei os 2 empregos públicos que eu tive, eu ingressei por concurso público, por seleção pública, certo? Em igualdade de oportunidades ali para os que estavam concorrendo. Claro que essa igualdade de oportunidades precisa ser criada anteriormente também, certo? Investindo-se em educação e que todas as pessoas possam ter condições igualitárias de concorrer, porque tiveram o mesmo nível de educação. E a gente sabe que isso não acontece no nosso país. Alguns possuem um nível de educação bastante considerável, bastante louvável, e outros não, certo? E isso não significa igualdade de oportunidades. E cada um vai ter que superar os seus problemas individualmente, porque o Estado não tem cumprido o seu dever primordial de conferir educação de qualidade para todos. Então, a investidura em cargo público depende de concurso público, que é o meio mais democrático, no meu entendimento, para ingresso na carreira pública. Então, nomeação e exoneração de dirigentes das autarquias. A investidura dos dirigentes das autarquias será aquela prevista em lei. Então, a lei vai estabelecer como será a investidura. No caso dos reitores das universidades, por exemplo, há uma consulta que a Lei de Diretrizes e Bases prevê, certo? Mas não há a obrigatoriedade dessa consulta estabelecer a nomeação do primeiro lugar, por exemplo. Essa prerrogativa fica para o presidente da República. Isso é o que a lei deixa claro, né? Então, uma lista tríplice, o presidente vai escolher, né? Vai nomear, né? Tradicionalmente se nomeava o primeiro lugar, certo? Agora, aí é uma questão de princípio da legalidade. Não se fez em nenhum momento, em governos anteriores, a modificação na legislação que previsse efetivamente a nomeação de forma obrigatória do primeiro lugar. Então, a universidade não é autônoma, então ela foi efetivamente, ela elegeu, ela escolheu. Agora, está tramitando aí no judiciário uma ação, né, direta de inconstitucionalidade, já houve votos, inclusive, indicando que, em virtude dessa autonomia da universidade estabelecida na Constituição Federal, que dá autonomia administrativa, didática e financeira, consequentemente também dá autonomia para a escolha dos dirigentes. Então, com essa interpretação extensiva, certo, o presidente não poderia destoar da escolha, certo, da comunidade universitária, e aí, consequentemente, o ato do presidente seria apenas um ato convalidativo, ou convalidatório. Ele vai convalidar o que foi perpetrado, certo? Ou escolhido no âmbito da consulta acadêmica na eleição para reitor, certo? Então, as autarquias têm capacidade de auto-administrar-se, como já foi falado aqui. O artigo 84 da Constituição fala o seguinte: compete privativamente, ou seja, somente ao presidente da República, exclusivamente a ele, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, que não existem mais, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. E aí nós temos o detalhe de uma nomeação que depende da decisão de 2 poderes, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal,
cuja indicação é feita pelo presidente, mas esse ato tem que ser verificado, fiscalizado e analisado pelos senadores, que vão aprovar ou não, certo? O nome indicado pelo presidente. Na história do Brasil, ainda não houve uma recusa por parte da indicação do presidente da República. Certo? Está acontecendo atualmente na Suprema Corte Americana, né? Uma juíza da Suprema Corte norte-americana faleceu e agora Donald Trump submeteu ao Senado Federal norte-americano o nome de uma magistrada para compor certo, o conjunto de 9 juízes da Suprema Corte norte-americana, um sistema similar ao nosso. Então há um processo de sabatina. Então, a comissão específica vai sabatinar, vai perguntar, vai analisar a capacidade. Deveria ser assim. Analisar a capacidade daquele candidato para ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, o maior órgão, certo, judicante do nosso país, o órgão de cúpula do Judiciário Nacional. Certo? Isso acontece também em relação aos tribunais superiores e vai acontecer em relação ao Procurador-Geral da República. Lembrando que é outra celeuma, né? Não se registrou em lei específica a obrigatoriedade de se nomear o primeiro da lista tríplice escolhida pelos pares do Ministério Público Federal. Então aconteceu agora recentemente, certo? O atual Procurador-Geral da República foi escolhido fora da lista tríplice pelo presidente e não foi ferida a legalidade. É essa a questão. Certo? A legalidade foi cumprida porque o presidente não se vincula à lista tríplice formatada pelo Ministério Público Federal. Eis a questão, né? Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então, os cargos públicos, isso aconteceu também recentemente, o presidente extinguiu cargos vagos, cargos que não tinham ocupantes, cargos que não tinha inclusive nem mais concurso público para eles, e também fez modificações administrativas internas na administração pública no âmbito do Poder Executivo. Então, o presidente da República ele possui discricionariedade, sim, para fazer modificações via decreto de alguns cargos públicos. Agora, os cargos só podem ser criados ou extintos mediante lei. Certo? Eu estou falando aí de cargos comissionados, que também são cargos públicos federais, de livre nomeação do presidente, e cargos vagos, que não têm mais ocupação na administração pública federal. O artigo 52 da Constituição Federal prevê que compete exclusivamente ou privativamente ou somente ao Senado Federal, certo? Lá no inciso 3º, aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha do presidente e diretores do Banco Central. Passa pelo Senado da nossa Câmara Alta, os representantes dos Estados Federados, Procurador-Geral da República, tá certo? Titulares de outros cargos que a lei determinar. E aí o poder constituinte originário, aquele que fez a Constituição de 88, atual, lá em 88, quando foi promulgada, estabeleceu que a lei infraconstitucional poderá determinar cargos especiais, cargos de elevada importância na administração pública brasileira, que passará pelo crivo do Senado também. Então, cabe ao legislador infraconstitucional estabelecer esses parâmetros. Agora, em relação ao controle judicial, a atuação das autarquias está sujeita a irrestrito controle judicial quanto à sua legalidade e legitimidade, corretivo ou preventivo, desde que haja provocação por parte de algum legitimado. O que é que isso significa? É aquele duplo grau de jurisdição da administração pública brasileira, né, que nós vimos. Nós temos a administração pública que ela se autogerencia, que ela tem seus órgãos de controle, seus órgãos julgadores, mas todas as decisões emanadas, saídas desses órgãos administrativos, originados nesses órgãos administrativos, poderão ser alvo de questionamento no judiciário. É o que acontece com as decisões das autarquias. Seja um edital de concurso, seja uma decisão em relação à nomeação de um servidor público, em relação à remoção, à promoção do servidor público, qualquer ato que emane dela, os contratos de licitação, enfim. Privilégios processuais. Então, por ser um órgão que representa o interesse público, o interesse coletivo, o legislador
estabeleceu, certo, alguns privilégios processuais. Por exemplo, prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Então, tem um prazo lá de 15 dias para contestar. Então, para recorrer, seria 15. Então, nesse caso, se for uma autarquia, se for um órgão público, 4 vezes esse prazo. 4 vezes 15, 60. E o dobro, né, isso para contestar. Para recorrer, seria o dobro. Se tem 10 dias para recorrer, 20 dias, por exemplo. Certo? Então, sempre considerando que aí você está representando um interesse nobilíssimo, que é o interesse público, o interesse da coletividade, e isso fundamentaria a razão pela qual nós temos aí privilégios processuais para o órgão público. Tem diversos críticos em relação a isso. Eu acho que, dependendo da estrutura do Estado, isso pode ser considerado um excesso, mas está previsto em lei. Isenção em custas, então o poder público não paga custas processuais, não paga as taxas processuais. Dispensa de exibição de mandato em juízo, ou seja, se eu sou procurador público, eu sou dispensado de mostrar a procuração. Eu represento lá, por exemplo, a Advocacia Geral da União, que representa a Presidência da República, os órgãos federais. Aí o juiz me pede a procuração. Não, eu não tenho obrigação de demonstrar a procuração naquele momento. Pode o Ministério Público arguir que eu não sou ali um legítimo representante da União, dizendo que provando que eu não sou detentor do cargo de advogado-geral da União, por exemplo. Um exemplo, um detalhe. Dispensa de depósito prévio para recorrer. Então, existe a previsão legal de que quem tiver interesse em recorrer terá que fazer uma caução. O que significa isso? Depositar um determinado valor, adiantar um determinado valor e depositar judicialmente. No caso dos poderes públicos, no caso dos órgãos públicos, das autarquias especificamente, né, da administração pública indireta, não há essa necessidade. Duplo grau de jurisdição obrigatório, ou seja, houve uma decisão e essa decisão foi contrária, por exemplo, àquela autarquia, automaticamente essa decisão vai subir para outra instância para ser avaliada nessa outra instância, por isso que se fala em duplo grau de jurisdição obrigatório. Ocorre prescrição da dívida em favor de terceiro contra a autarquia no prazo de 5 dias. Então a autarquia tem que cobrar aquela dívida, mas não cobra no tempo certo. Então o direito não socorre aos que dormem. Os que dormem não vão ter o seu direito cumprido. Então, no prazo de 5 anos, prescreve o dever, né, o direito daquela autarquia em cobrar aquela obrigação de terceiros. Imunidade tributária. A vedação à instituição de tributação só protege o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais da autarquia ou decorrentes dessas finalidades. Então, tudo que tiver no ciclo de atuação finalístico daquela autarquia previsto em lei não vai ser tributado, tá certo? Responsabilidade civil. A responsabilidade civil é objetiva. O que é que significa isso? Então, essas autarquias podem causar danos, certo? Podem destratar pessoas, causar malefícios à saúde das pessoas, enfim. E essas autarquias podem sim ser penalizadas. Ah, mas foi um servidor público que praticou isso, certo? Mas o servidor público estava representando quem? Era o preposto de quem? Era o representante legal de quem? Daquela autarquia que é vinculada a um determinado poder público. Portanto, independente de culpa, certo? A responsabilidade será objetiva. Aí eu não estou analisando se houve dolo ou não, mas houve um dano causado pela administração pública indireta. Portanto, a responsabilidade civil ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. E o servidor público, ele pode ser punido de alguma forma? Pode, verificando que houve dolo, certo? Que o servidor foi negligente, certo? Ele poderá ser responsabilizado, sim, numa ação regressiva por parte da administração pública indireta em face dele. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, eu vou processar a autarquia, não vou processar o servidor. Agora, a autarquia poderá regressivamente cobrar do servidor na existência de dolo ou culpa. Em relação ao foro, o foro de tramitação desses processos, se a autarquia for federal, a justiça, o judiciário competente é o judiciário federal.
Se a autarquia for estadual ou municipal, é a justiça estadual. Lembrando, mais uma vez, eu já vi muita gente dizer, olha, mas o fórum municipal, não existe fórum municipal. É o fórum do município, tudo bem, mas aquele poder judiciário ali não é vinculado ao município, ele é vinculado ao Estado. É o poder judiciário do Estado, é ligado ao poder judiciário estadual. Não existe poder judiciário municipal. Ah, professor, mas existe o Distrito Federal que tem dupla função, duplo caráter, município e Estado. Sim, mas nesse caso ali o poder judiciário é distrital, ele tem o caráter de poder judiciário estadual. Em síntese, o titular de direitos e obrigações é a autarquia, como pessoa jurídica, tem patrimônio inicial formado com a transferência de bens da entidade matriz previsto em lei. Os bens são considerados como bens públicos, impenhoráveis, imprescritíveis. A autarquia somente pode ser outorgada serviço público típico, ou seja, serviço que tenha vínculo direto com o interesse público, com o interesse coletivo. A autarquia de regime especial, exemplo, as agências reguladoras, aquelas que a lei confere prerrogativas específicas, especiais em comparação às demais, como as agências reguladoras, como eu já disse. Em relação aos dirigentes, eles são investidos nos cargos na forma da lei ou do estatuto dessa entidade. Preciso consultar. Atos dos dirigentes equiparam-se a atos administrativos, portanto, esses atos podem ser questionados judicialmente conforme o modelo duplo grau de jurisdição do Brasil. Contratos caracterizam-se como contratos administrativos, havendo obrigatoriedade de cumprimento, né? E um exemplo disso são as licitações que são obrigatórias. Ok? E pessoal está submetido ao regime jurídico único até aqui. Prerrogativas ou privilégios, imunidade de impostos, impenhorabilidade de seus bens e rendas, a garantia se estabelece pelo sistema de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, que nós já vimos em aulas passadas, imprescritibilidade de seus bens, impossibilidade de aquisição por terceiros através de uso capião. Eu não posso chegar lá e invadir um terreno público e dizer, olha, vou passar aqui o prazo que é previsto no uso capião e será meu. Não, terreno público não é bem público, não pode ser objeto de uso capião. Prescrição quinquenal de dívidas a cada 5 anos, a obrigação de cobrança por parte das autarquias em relação a terceiros se extingue em 5 anos. Créditos sujeitos à execução fiscal. Estou devendo impostos à União, certo? Vai ser inserido na dívida pública e vai ser cobrado através de uma ação chamada execução fiscal, certo? Pelo judiciário, pelo judiciário não, pelos advogados gerais da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Situações processuais específicas, pagamento de custas somente no final, quando vencida, efetivamente, prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, e direito de regresso, ação regressiva contra seus agentes que tiveram dolo ou culpa na perpetração de danos contra terceiros. As fundações também são outras entidades que fazem parte desse núcleo aí da administração pública indireta. São definidas como a personificação de um patrimônio ao qual é atribuída uma finalidade específica não lucrativa de cunho social. Veja, parecem em certa medida com as autarquias, mas se diferenciam nesse ponto. A lei estabelece uma personalidade jurídica de um determinado patrimônio, a esse patrimônio é atribuída uma finalidade específica não lucrativa, de cunho social, que tem como finalidade servir à coletividade. Nesse ponto se assemelha às autarquias. Elementos essenciais das fundações. Primeiro, a figura do instituidor. Separa determinado patrimônio para destiná-lo a uma finalidade específica. Por exemplo, durante muito tempo, algumas universidades foram constituídas através da entidade fundação. Por exemplo, a UNB é chamada de Fundação Universidade de Brasília, ainda é uma fundação, né? E tem autonomia, tem autogestão. A entidade instituidora é a União, que separou um patrimônio para destiná-lo a uma finalidade específica, seu fornecimento de serviço de educação superior à população. Objeto, atividades de interesse social, de interesse coletivo, de interesse público, ausência de fins lucrativos, não é? Portanto, você tem um misto aí de direito privado e direito público,
certo? Contratos regidos por direito privado e contratos regidos pelo direito público, pelo interesse coletivo preponderante. As fundações públicas são patrimônio público personificado, em que a figura do instituidor é uma pessoa política, que nós vimos na aula passada, o que são as pessoas políticas, que faz a dotação orçamentária, no caso, o poder, o executivo o federal, o executivo estadual, o executivo municipal, são pessoas políticas, que faz a dotação patrimonial e destina recursos orçamentários para a manutenção da entidade. Estão entendendo até aqui? Se tiverem dúvida, coloquem aí, comentem aí no chat, tá ok? Do YouTube, certo? E para facilitar, você pode se inscrever no meu canal e quando tiver um vídeo novo você vai ser notificado, caso você deseje, não é obrigatório. As fundações públicas assemelham-se às fundações privadas, têm muita semelhança, uma vez que a diferença é que aquelas que foram criadas pelo poder público, a iniciativa foi do poder público e foi criada através de lei específica. A entidade da administração indireta instituída pelo poder público mediante a personificação de um patrimônio que adquire personalidade de direito público mediante edição de lei específica, desempenhando atividades de interesse social. Então, veja, pode ser difícil de compreender, mas a fundação é uma ficção jurídica, não é? É uma elaboração jurídica em que se destina um determinado montante de recursos financeiros para a realização de um determinado serviço à população. Para isso acontecer, é dado personalidade jurídica a essa ação, para que se tenha autogestão, que se possa desenvolver essas atividades de forma autônoma, apenas com poder de supervisão da entidade instituidora. Exemplos: a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, é uma fundação, a FURNE, Fundação Universidade Regional do Nordeste, e assim por diante. Natureza jurídica das fundações. No artigo 200/1967, também temos lá no artigo 5º a definição específica de fundações públicas, consideradas como entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, estão subordinadas, submetidas às regras de direito privado, às regras de contrato, às regras do direito civil, do direito privado, representado aí principalmente pelo direito civil, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Parágrafo 3º. As entidades de que trata o inciso 4º deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas. Veja outra diferença em relação à autarquia. A autarquia começa a sua atividade, inicia sua vida jurídica a partir da lei instituidora. No caso das fundações, é preciso depositar, fazer uma inscrição da escritura pública de sua constituição no registro civil de pessoas jurídicas, não lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Aí vão ser as regras públicas. No artigo 37, inciso 19, está lá: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, é tudo seguindo o princípio da legalidade, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, a lei complementar vai definir o escopo de atuação, o âmbito de atuação das fundações. Forma de criação de entidade da administração indireta: diretamente pela edição de lei específica, mera autorização conferida em lei específica para a criação da entidade, mera autorização conferida em lei específica para a criação da entidade, devendo o Poder Executivo elaborar os seus atos constitutivos e providenciar a inscrição no registro competente, a fim de que ela adquira personalidade no caso de fundação. As fundações podem ter natureza pública ou privada, como visto aqui. Na verdade, toda a ideia de fundação vem, certo, do setor privado. Então, o setor público absorve o escopo dessas fundações,
mas para o interesse, para a realização do interesse social, do interesse coletivo. Quando públicas, assemelham-se ao regime autárquico, podendo chamar-se de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, na verdade possuem o mesmo regime autárquico, praticamente. Fundação é, na verdade, o patrimônio personalizado, um patrimônio personificado. A autarquia é o serviço público personalizado. Veja aí a diferença. A fundação é o patrimônio personalizado, personificado. A autarquia não é esse patrimônio personificado ou personalizado, e sim o serviço público personalizado. Ela é criada em torno de um desiderato relacionado diretamente com o serviço público. Então não é muito clara essa diferença, é uma linha muito tênue. Regime jurídico das fundações. São estendidas às fundações os mesmos poderes, privilégios e restrições das autarquias. Se aplica da mesma forma. As fundações públicas de caráter privado possuem um regime híbrido, certo? Meio pública, meio privada. Fundações públicas de direito privado só adquirem personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos no registro específico, registro público competente, no cartório específico. Não podem desempenhar atividades que exijam o exercício do poder de império, especialmente a prática de atos autoexecutórios em geral e de atos pertinentes ao poder de polícia, como a aplicação de multas e de outras sanções aos particulares. Isso seria típico de autarquia. Seria para a autarquia desenvolver. Então, essas atividades, essa seara de poder de polícia ficou para as autarquias e não para as fundações. Não pode exercer poder de império. Seus bens não se enquadram como bens públicos, empenhoráveis se empregados em finalidade pública. Agora, se forem empregados em finalidade pública, são considerados empenhoráveis, mas em regra, seus bens não se enquadram como bens públicos, portanto não têm esses privilégios. Não estão sujeitos ao regime de precatórios judiciais. Veja outra diferença em relação à autarquia. Não podem ser sujeitos ativos tributários, ou seja, cobrança, não pode cobrar impostos, a fundação vai cobrar impostos. Não, isso é uma prerrogativa das entidades políticas. Não tem a prerrogativa de cobrar suas dívidas mediante processo especial de execução judicial, que a autarquia possui essa prerrogativa. A fundação já não tem essa prerrogativa, certo? Cabe ao poder ao qual está vinculado realizar essa cobrança. Não cabe ao Ministério Público fiscalizar as fundações públicas. O Ministério Público vai realizar fiscalização sobre as demais fundações, certo? As fundações públicas têm o controle já do Estado, com o controle externo do Tribunal de Contas, o controle interno da CGU ou das controladoras gerais dos estados e dos municípios. Qual é o foro das fundações públicas? Onde é que eu posso judicializar questões relacionadas às fundações públicas? Fundações federais é a Justiça Federal. Fundações estaduais e municipais, Justiça Comum Estadual. Tá, ok? Portanto, as fundações possuem uma personificação dos recursos, né? Tem um pé na origem de recursos, tem um regime administrativo específico e cumpre uma determinada finalidade. Síntese das fundações. Primeiro, as características. Tem dotação patrimonial própria, que pode ser inteiramente do poder público ou uma parte pública, uma parte privada. Personalidade jurídica, pública ou privada, atribuída por lei, desempenho de atividade atribuída pelo Estado no âmbito social, capacidade de autodeterminação e sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da administração direta nos limites da lei. Só supervisão. Novamente, houve um problema aqui, se sobrepôs, vamos passar. Agora, finalizando, as empresas públicas e sociedades de economia mista é o braço econômico da administração pública em geral. Então, na administração pública indireta, nós temos um braço econômico, que não poderia ser, de forma alguma, administração pública direta, porque para o exercício desse braço, das finalidades desse braço econômico, é preciso uma certa autonomia e uma atuação no mercado. Para que isso aconteça, elas têm que ter caráter empresarial. Por isso que as empresas públicas e sociedade da economia mista fazem parte do braço econômico da administração pública indireta do Estado. O regime jurídico aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista difere conforme elas explorem a atividade econômica ou se dediquem à prestação de serviço público.
Por exemplo, a atividade bancária, né, realizada pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, é uma atividade eminentemente econômica, de mercado, né? Já os correios e telégrafos tem um pouco um misto aí de uma atividade pública, né? E também um pouco de atividade privada, né? O transporte de cargas, né? De bens adquiridos por terceiros, enfim. Atividades desenvolvidas por pessoas públicas e privadas. Atividades não econômicas, exclusivas de Estado, são não econômicas por sua natureza, não havendo possibilidade de serem exploradas com intuito de lucro. Diz respeito à atividade jurídica do Estado, por exemplo, o judiciário. É uma atividade eminentemente pública, certo? Não pode ser desenvolvida por uma empresa pública, e sim por uma autarquia, até mesmo por uma, né? Mas é um poder eminentemente vinculado ao interesse público. Exemplos: prestação jurisdicional, a manutenção da ordem pública através da polícia, polícia civil, polícia militar, os serviços diplomáticos, a defesa das fronteiras, entre outros. Eu não posso terceirizar esse processo, aliás, essas atividades. Elas são essencialmente do Estado. Atividade de interesse social, sem intuito de lucro, exemplos: administração direta e indireta pelo setor privado, com incentivo do Estado, entidades filantrópicas, terceiro setor como um todo. Atividades econômicas em sentido amplo, a partir do artigo 170 da Constituição, da ordem econômica e financeira, são as atividades empresariais exploradas com a finalidade de lucro e os serviços públicos passíveis de ser explorados com o intuito de lucratividade, seguindo os princípios orientadores da atividade empresarial, portanto, as regras do direito empresarial, do direito civil. Atividades econômicas em sentido estrito são atividades comerciais e industriais, bem como a prestação de serviços privados abertos à livre iniciativa com finalidade de lucro, seguindo os princípios norteadores da atividade empresarial. Exemplo: os particulares exercem essa atividade. A Constituição Federal, no seu artigo 173, fala o seguinte, que há limites da exploração econômica pelo Estado. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Então, o artigo 173 da seção da ordem econômica e financeira, do capítulo da ordem econômica e financeira da nossa Constituição, limita a atuação do Estado nesse braço econômico, certo? O artigo 177 da Constituição fala que constituem monopólio da União: 1. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Então, pesquisa e lavra desses minerais são monopólio da União. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, também monopólio da União. A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Né? O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzido no país, bem assim o transporte por meio de conduto, petróleo bruto, seus derivados e gás natural de ordem natural. O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de atividades ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país. Então está em processo aí, certo? Uma modificação desse ramo, certo? Os hidrocarbonetos aí por parte do governo federal. Inciso 5, a pesquisa, lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso 23 do caput do artigo 21 desta Constituição. Portanto, a pesquisa e a lavra, enriquecimento de reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares é exclusivo da União. Tem uma empresa própria, estatal, que realiza todo esse processo. Isso aí você tem jazidas no Ceará e tem a jazida mais famosa, que é em Caetité, lá no interior da Bahia. Né? Então o Brasil envia esse mineral para a Europa, enriquecido, e volta para o Brasil para alimentar a usina de Angra 1 e a usina de Angra 2. Né? Ainda não tem a usina de Angra 3, que está em construção, e está prevista a construção de usinas nucleares para o Nordeste, duas, certo, às margens do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco.
Existem serviços públicos passíveis de serem explorados com o intuito de lucro, não é? Existem, claro. O artigo 175 fala que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. É aí onde tem a brecha para a atuação das empresas privadas, fornecendo um serviço público, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. As concessionárias têm a titularidade, não têm a titularidade do serviço, pois a titularidade ela é pública, por serem serviços públicos, mesmo que sejam explorados com intuito de lucro, estão sujeitos obrigatoriamente a regime jurídico de direito público, afastando-se o princípio da livre iniciativa, certo? Mas não sendo proibida a concorrência. Tem concorrência, mas não tem livre iniciativa porque vai depender da concessão realizada pelo poder público. Atenção! Só se enquadra como serviço público atividades desenvolvidas sob regime jurídico de direito público. Essa é uma imposição legal, é uma imposição constitucional, certo? Observem bem isso. Portanto, a administração indireta, você tem uma dimensão de ordem social, composta aí pelas autarquias e fundações, e uma dimensão de ordem econômica, considerada a partir do artigo 173, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Conceito das empresas públicas, certo? As empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criados pelo Estado como instrumento de sua atuação no domínio econômico de forma excepcional. Eu complementaria com o de forma excepcional, como nós já vimos aqui na aula de hoje. Foram concebidas para funcionarem como braços do denominado Estado empresário, né? Então, que cada vez mais se busca um Estado mínimo, né? Um Estado que seja esvaziado dessas responsabilidades supostamente econômicas e até mesmo de outras responsabilidades que são de natureza pública, mas que a agenda do atual governo não quer mais realizar essa prestação. Empresas públicas, não, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, instituída pelo poder público mediante autorização de lei específica, sob qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente público, para exploração de atividades econômicas ou para a prestação de serviço público. Exemplos: a Caixa Econômica Federal, certo? E os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, que são empresas públicas, 100% do capital é público, o capital é totalmente público, diferentemente do Banco do Brasil, que é a sociedade de economia mista, que tem parte de capital privado e parte do capital público. Então, as pessoas jurídicas de direito privado, como as sociedades de economia mista, integrantes da administração indireta, instituídas pelo poder público mediante autorização legal, sob a forma de sociedade anônima, com participação obrigatória de capital privado e público, por isso que é misto, sendo da pessoa política instituidora ou de entidade da respectiva administração indireta o controle acionário para exploração de atividades econômicas ou para prestação de serviços públicos. Então, a criação é através de lei, certo? O artigo 37, inciso 19, fala que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação dessa empresa específica. Portanto, precisamos de autorização legal para todas essas entidades, registro no registro público de pessoa jurídica ou no registro público de empresas mercantis, que é o caso das empresas públicas, das sociedades de economia mista, daí nascerá a personalidade jurídica. Totalmente diferente das autarquias, que através da edição da lei, da publicação da lei, já nasce juridicamente a autarquia. Tá certo? Então, a criação dos entes não é uma ação livre do Estado, depende dos limites estipulados pela Constituição. Não há liberdade total e restrita, há uma relativa liberdade. Iniciativa do projeto de lei, o Poder Executivo, que vai ter essa iniciativa. São de iniciativa privativa do Presidente da República, está lá no artigo 61, parágrafo 1º, as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Aí você tem uma justificativa para você fazer a reforma administrativa também no Poder Judiciário,
né, de certo modo, aí você tem uma brecha, porque cabe ao Poder Executivo justamente a iniciativa de lei, certo? Na organização administrativa e judiciária em matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. A extinção respeita o princípio da simetria das formas jurídicas, só ocorrerá por meio de lei extintiva. Se a criação foi feita por lei, a extinção daquela entidade só poderá ocorrer por lei. Esse é o princípio da simetria das formas jurídicas. Foi criada por lei, extinta por lei. Será, poderá ser. Tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário poderão contar com empresas públicas ou sociedades de economia mista. Nesse caso, a iniciativa da lei será dos poderes judiciário ou legislativo, mas quando estritamente necessário, consequentemente, né? Objeto: exercer atividade econômica e serviço público, no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica de direito privado e o controle. Os instrumentos de controle são os mesmos empregados para toda a administração pública. Controles externos e controles internos da administração pública. O controle ele é finalístico, ele é um controle de supervisão, é uma tutela administrativa ou supervisão. O estatuto, cada entidade dessa, cada empresa pública dessa ou sociedade de economia mista, se rege por regras do direito privado. E o direito privado prevê que é preciso, obrigatoriamente, cada entidade dessa possuir um estatuto, possuir um documento instituidor, um documento que regulamenta as suas atividades e, ao mesmo tempo, estipula regras para o funcionamento dessas entidades. Certo? No artigo 173 da Constituição, no parágrafo 1º, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Igualdade de condição no mercado. Se faz parte do braço econômico do Estado, não pode se estabelecer regras que dê vantagens e privilégios para as empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso seria meio ilógico. Então, há o princípio da livre concorrência estabelecido no artigo 170 da Constituição, inciso 4º. Então, composição do capital. Se for empresa pública, capital totalmente público. Economia mista, capital público e privado. Forma jurídica, empresa pública, qualquer das formas admitidas em direito. Economia mista, sociedade anônima, já de pronto, está lá no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 200/67. O foro processual, onde é que eu vou acionar essas empresas? Se for empresas federais, Justiça Federal. No caso de empresas públicas, salvo falência, acidentes do trabalho e os sujeitos à Justiça Eleitoral e do Trabalho, que aí tem uma justiça específica. Economia mista, Justiça Estadual, mesmo sendo federal. Tá certo? Sociedade de economia mista e empresa pública, né? E isso que eu falei é uma casquinha de banana aí, viu? As sociedades de economia mista, mesmo sendo pública, é tratado os conflitos e dilemas e as ações judiciais na justiça estadual. Sociedade de economia mista e empresa pública, características comuns: criação por lei, personalidade jurídica de direito privado, sujeição ao controle estatal, derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público, ou seja, de origem pública, vinculação aos fins definidos na lei instituidora e o desempenho de atividades de natureza econômica. Portanto, gente, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre sujeitos da administração pública. Espero que todos tenham compreendido, e se não tiverem, coloquem sua dúvida aí no chat, pergunta, e certamente vamos procurar uma resposta e vamos responder. Tá certo? Não esqueçam que hoje à noite, às 19 horas, tá lá o link no e-mail que vocês receberam, teremos a reposição, só para aqueles que não fizeram a prova. Semana que vem eu vou deixar também disponível uma atividade que valerá metade da segunda nota, tá certo? Nossa segunda nota, que já se aproxima também.
Então, até próxima semana, excelente final de semana para todos e um abraço.